Engenheiro civil desde 1974, construiu um percurso que cruza a engenharia, a gestão e o serviço público. Foi bastonário da Ordem dos Engenheiros entre 2004 e 2010, secretário de Estado da Administração Patrimonial e Equipamentos do Ministério da Justiça, administrador do Banco Montepio e diretor-geral e administrador da EPUL. É presidente do Conselho Estratégico da Construção, Imobiliário e Habitação da CIP, docente convidado no ISEG e consultor na gestão imobiliária, funções onde continua a juntar conhecimento técnico e visão estratégica. Numa carreira marcada pela responsabilidade e pela dedicação às pessoas e às organizações, mantém-se como vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, membro do Conselho Geral da Universidade de Lisboa e membro conselheiro da Ordem dos Engenheiros. Em 2009, foi condecorado pelo Presidente da República com a insígnia de Grande Oficial da Ordem de Mérito. Recebemos no Passa a Dois Fernando Santo. Ora viva! Bem-vindos a mais um Passa a Dois. Hoje tenho comigo Fernando Santo, com quem vamos ter aqui uma conversa sobre vários temas da nossa indústria e em que ponto é que nos encontramos. Olá, Fernando. Bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado por ter aceitado este convite. Fernando, eu sinto quando olho para a indústria da construção, cada vez que eu falo em indústria da construção estou a falar de projetistas, construtores, instaladores, fornecedores, portanto tudo isso, não só as construtoras. Quando olho para a indústria da construção hoje em dia, sinto aqui um desequilíbrio. Vejo que os projetistas estão com dificuldade em entregar projetos em condições, porque não têm condições para isso, não se lhes dá o tempo, os honorários, o que quer que seja. Vejo as expectativas dos clientes em termos de prazo e de exigências muito, muito fortes. Vejo uma quebra ou uma falta de capacidade de produção, seja pela mão de obra, seja pelo tecido empresarial, seja o que for. Vejo uma chuva de requisitos, de exigências, todos exigimos cada vez mais às obras, às casas, aos escritórios, aos hotéis, a tudo isso. E olho para isto e sinto uma indústria muito desagregada e com uma dificuldade em entrar num processo, digamos, de melhoria contínua, de otimizações, de aumento de produtividade e por aí. Sinto que claramente estamos aqui num desequilíbrio, mais as ondas de choque das tecnologias e de tudo o que muda hoje em dia, e fico na dúvida se isto é o novo normal e, portanto, vamos viver desequilibrados a vida toda, nós e todo o mundo, ou se realmente estamos aqui num momento de transição entre algo que veio de trás e onde é que vamos para a frente. Como é que vê a indústria da construção nos dias que correm? Eu acho que fez uma boa descrição da caracterização atual, que julgo que é pontual, tem que acreditar que é pontual e que é o resultado dos últimos 15 a 20 anos. Quer dizer, uma indústria que foi destruída. Quando digo indústria, é todo o setor produtivo, que vai, como disse, dos donos de obra até passando pelos projetistas e depois pelos construtores. Portanto, no fundo, para produzir um bem que é uma obra. E isto que parece simples, quando olhamos para o passado e para milénios, em que o homem saiu das cavernas e começou a construir, no fundo estamos a falar das indústrias mais antigas do mundo, tem um processo. Esse processo foi desagregado, principalmente um bocadinho, começou antes do pedido de apoio financeiro de Portugal à Troika, não é? Com a falência do Estado português, e depois as regras foram tão draconianas, tão exigentes e tão politicamente com falta de visão estratégica para o futuro, foram meramente financeiras, que o setor foi destruído. E quando é destruído um setor e depois, durante os 15 anos seguintes, o Estado, até o PRR, não investe. E quando digo não investe, o investimento desses anos todos é inferior à depreciação dos bens que existiam. Portanto, isto destrói um setor. Para termos uma ideia, nós tínhamos 630 mil pessoas a trabalhar no setor em 2002. Chegámos a 2014-15 com 275 mil. Portanto, 300 mil desempregados. 300 mil desempregados que foram, de repente, para a reforma ou desempregados, o que quer que seja, destrói por completamente um setor. E se isto fosse pontual e a seguir em 2015-16, depois da Troika, tivesse havido uma recuperação, nós dizemos assim, 2, 3 anos não destrói um setor, 15 anos destrói.
E este é um setor que tem, para mim, uma característica única das indústrias todas que eu conheço. Eu estou a falar dos construtores. Repara, uma indústria em que alguém assume construir, fazer uma obra, seja ela de que natureza for, sem ter uma fábrica, sem ter o projeto ou a intervenção no projeto. Portanto, o projeto tem conhecimento dele na fase de concurso. Tem que ainda assumir um contrato que são às vezes dezenas de páginas e de cadernos de encargos por os quais também é alheio, e vai montar uma fábrica no local da obra, à chuva, ao vento, ao sol, reúne pessoas que não se conhecem de lado nenhum, e agora veja o espantoso disto: tem que garantir o preço, o prazo e a qualidade. Eu não conheço mais nenhum setor em que isto seja possível, mas é. Pois, sim, visto assim, pois, eu comparo muitas vezes, comparo no sentido em que não tem nada a ver a indústria automóvel com o que é um edifício. Digo muitas vezes que nós, uma marca de automóveis, para desenhar um carro, um Toyota Yaris, vamos imaginar, devem demorar 3 anos a desenhar o carro, depois a seguir devem produzir uns 50 e atiram-nos contra uma parede. Exatamente. Em parte para ver como é que funciona, em parte pelo enorme gozo que deve dar a tirar um carro contra uma parede e ver o que é que acontece. Depois corrigem o carro e depois desenham, e de vez em quando ainda tem que voltar à fábrica, não trava, ainda acontecem coisas de vez em quando, sendo que a indústria automóvel está realmente com uma eficiência brutal. Construir um edifício não tem nada a ver com isso, de facto. E eu vejo a complexidade de um edifício comparado com um automóvel. Acho que é outra escala, não é? Outra coisa. E tem isso, que é realmente um conjunto de gente que não se conhece de parte nenhuma. E depois há aqui uma questão, comparando com como é que nós chegámos ao final do século passado, e como é que construímos uma indústria que foi capaz de forma independente e com a engenharia portuguesa, desenvolver todos os projetos que Portugal precisou desde a entrada na Comunidade Económica Europeia em 1986, com os milhares de milhões de euros, as redes de águas, saneamento, portanto, as barragens, tudo aquilo que Portugal fez, e foi muito, incluindo a habitação, foi construído com empresas portuguesas, com engenharia portuguesas, com técnicos portugueses. Mas essa autonomia só sucedeu face a outras indústrias que ficaram sempre dependentes do estrangeiro, porque houve uma percepção política disto que eu acabei de dizer, de uma especificidade que não se podia deixar contaminar por aquilo que é a compra de papel. E eu digo isto porquê? Porque quando veio o Código dos Contratos Públicos, isto para as obras públicas, em 2009, feita por advogados, sem ouvirem o setor, eu acho que foi o primeiro sinal do desastre que se avizinhava. Só não percebeu quem não é do setor. E aqueles que foram do setor e que estiveram presentes na Comissão de Acompanhamento e que viram que não foram ouvidos, enfim, alguém despejava aquilo que ia ser a lei porque havia corrupção, porque havia isto, porque, quer dizer, arranja-se todos os argumentos para depois criar um monstro que nunca serviu e que fez contratar empreitadas, como fosse comprar papel higiênico ou os móveis definidos. Esta alteração não se passou desde o tempo do Duarte Pacheco, passando pelo pós-25 de Abril, quando os políticos sempre perceberam o que era preciso fazer para termos uma indústria de construção em que cada um tivesse o seu lugar, tivesse uma estrutura legislativa adequada, com a participação das associações empresariais, das ordens, e essa parceria fez o sucesso que nós tivemos. O insucesso resulta dos políticos terem assumido decisões à revelia dos setores, sempre com medo do papão da corrupção. Não é verdade. Sim. Até como se vê, não houve investimento em obras nos últimos 15 anos e não é por isso que não deixa de haver casos de corrupção, como se calhar nós nunca tínhamos visto em todos os setores, incluído agora mais recentemente na saúde. Isto mostra bem como é que o setor foi destruído e como é que ele é visto do exterior. Sim. E essa é que é a questão principal, porque do exterior o que nós tivemos nos últimos 20 anos foi uma imposição sistemática de leis, começando pelas diretivas comunitárias, a tal Comunidade Europeia que vai reconhecendo de erro em erro a estratégia que vai sendo produzida, pedem desculpa, mudam de lugar, vão para outros cargos, outros saem de cena, mas o que fica é um rasto de desgraça, no fundo, para todos aqueles que foram vítimas destes processos de teoricamente ou politicamente corretos. Então, se calhar, para enquadrar melhor isto tudo, sugeria que fizéssemos aqui uma pequena viagem no tempo, ou seja, perceber o que é que era o antes, não é? O que é que era o antes da Troika, antes, inclusivamente, se calhar, da Comunidade Europeia, não sei. Como é que
Como é que foi este século XX da indústria da construção? Como é que aqui chegamos? Olha, enfim, nós começámos, enfim, durante a Primeira República, enfim, nem vale a pena falar porque foram 45 governos em 16 anos, portanto, foi a anarquia, e não é por acaso que surge uma ditadura militar, enfim, tudo aquilo que depois se acusa da ditadura, ela resulta da grande incapacidade da República de dar aos portugueses e a todos aqueles que, no fundo, a esta nação, aquilo que era a expectativa depois do derrubo da monarquia. Sim. Isso não aconteceu, no meio ainda veio, no final, uma Primeira Guerra Mundial, 14-18, mas quando Duarte Pacheco chega ao poder em 1932 como Ministro das Obras Públicas, ele percebe que tem nas mãos uma crise gravíssima para o desenvolvimento do país, no fundo. Nós tivemos aqui talvez dois momentos. O primeiro momento é no final do século XIX, com a Revolução Industrial e com a criação, digamos, da Associação Portuguesa de Engenheiros Civis, que são civis porque não são militares, porque até aí todas as obras públicas eram, por decreto real de 1648, era uma arma, a engenharia é uma arma, não é um serviço, porque foi sempre vista como um recurso estratégico nacional. E eu estou a referir isto porque sempre que Portugal olhou para a engenharia como um recurso estratégico, como foi, digamos, depois da independência em 1640, teve sucesso. Só que com a Revolução Industrial os militares perceberam que tinham que pedir a colaboração da sociedade civil através dos engenheiros civis, porque não são militares. Portanto, nasceu aí em 1869. O Duarte Pacheco percebe isso muito bem e começa a perceber que para fazer os planos que ele queria de habitação dos bairros, que vai desde Alvalade, os bairros do Arco do Cego, enfim, toda a expropriação que faz o território nacional, depois o plano das escolas nacionais, os hospitais de Santa Maria, de São João, no Porto, enfim, é um trabalho notável. O Porto de Lisboa em 10 anos, 1933 a 43, quando morre depois de um trágico acidente, ele percebe que tem que ter uma indústria capaz de dar resposta. Portanto, cria condições para isso e vai buscar e desafia muito dos chamados construtores, dos mestres que eram de Tomar, pedreiros, carpinteiros, pessoas que sabiam construir e que ficaram conhecidos como patos apenas pelo simples facto de serem de Tomar, onde há muitos patos, quer dizer, não há nenhum sentido depreciativo, antes pelo contrário. E são esses que, no fundo, têm condições, ou são-lhes criadas condições, em primeiro para serem construtores, depois autonomizam-se, passam a promotores, e depois do 25 de Abril, depois de um período mais ou menos conturbado do PREC, em que há uma tentativa de também dominarem a construção civil, porque, eu vou explicar isto, porque estive envolvido no Ministério das Obras Públicas e assisti ao que eu vou dizer. Depois do 11 de março, há a nacionalização por via da banca de 11 empresas de construção civil, Saltrelo, Urbac, J. Pimenta, AC, Joaquim Ferreira dos Santos, enfim. E essas empresas foram criadas um grupo de trabalho com os dirigentes afetos ao PC dessas empresas que pretendiam que deixassem haver concursos públicos, dado que o Estado já era dono de 11 empresas. Portanto, era a primeira asfixia. Depois fizeram o mesmo com os projetistas e consultores, através também da Profabril, que tinha sido nacionalizada, e depois a orientação de consumos, que eram as empresas de produção de materiais de construção civil, também nacionalizadas através da banca. E, portanto, estava-se a preparar aquilo que era a asfixia do setor através destes processos, que só é desmontada verdadeiramente depois do 25 de novembro, estamos agora a comemorar os 50 anos, e através da criação do Ministério da Habitação, que curiosamente, e isso por si é que se pode perguntar porquê é que se criou o Ministério da Habitação em fevereiro de 76, estamos a 2 meses das eleições, para as primeiras eleições para a Constituinte. Exatamente por isso foi preciso desviar aquela asfixia e tornar a dar à construção civil condições que o engenheiro Eduardo Pereira, então ministro, criou, e bem, e só para percebermos a relação entre o poder político e a indústria e como é que isto às vezes funciona bem, outras vezes funciona mal. E portanto nós tivemos depois o grande desafio pós-entrada na Comunidade Europeia. Era suposto que as empresas portuguesas fossem compradas pelos estrangeiros. Tal não veio acontecer de uma forma generalizada. Houve algumas fusões e aquisições, mas houve uma capacidade interna de crescerem e, portanto, elas foram capazes de chegar a ser grandes empresas à nossa escala, mas suficientemente bem preparadas tecnicamente. Ainda antes de entrarmos em força na Comunidade Europeia, digamos assim, ainda voltando à fase do Estado Novo, como é que nasceram? Portanto, eu vejo as grandes construtoras, Teixeira Duarte, Soares da Costa,
Mota em Gil, ou Mota em Gil, e depois em que momento é que apareceram? Porque falou dos Patos de Tomar, e pelo que eu percebi, na altura ainda eram estruturas um bocadinho incipientes de mestres de obra, portanto não era uma construtora organizada, não é? Não era uma casa de engenharia. Como é que evoluiu o tecido durante essas décadas até aparecerem estas grandes empresas que todos conhecemos? Nós podemos dizer isso nesse período em dois grupos de empresas. Empresas claramente formadas a partir dos engenheiros, como era o caso da grande empresa Construções Técnicas, que trabalhavam muito em obras de arte. A Óptica era outra da grande empresa, que faziam, portanto, obras para o regime e muito em África. A Teixeira do Arte, com as fundações, portanto, posso-me ter esquecido aqui de algumas, mas eram empresas que eram formadas essencialmente por engenheiros. Depois vinham as outras empresas que eram formadas por pessoas que começaram como construtores pequenos e que se foram autonomizando. Alguns passaram a promotores, outros mantiveram-se como construtores, e depois, já numa fase dos anos 90, muitas dessas empresas, dou o exemplo da Edifer, a própria Teixeira do Arte, que se dividiu, criaram empresas de promoção imobiliária, autonomizaram e separaram aquilo que era a construção da promoção. Esse é um fenómeno, enfim, um modelo que aparece após 25 de Abril. Sim, já aparece depois dos anos 80, assim, Portugal, depois de entrar na Comunidade Europeia, aparecem alguns fundos de países nórdicos, da Suécia, que começam a comprar imobiliário e começam a dar outra escala. Em vez de ser o edifício com 5 pisos direito e esquerdo, ou 8 ou 9 pisos, começam a comprar terrenos e a fazer construções de outra escala. É nessa época também, porque até aí toda a produção de habitação era feita essencialmente pelos promotores construtores. E, portanto, era o dito Pato Bravo. Exatamente. Portanto, que depois foram evoluindo, enfim. Depois também havia já muitos técnicos. Pato Bravo, em tom elogioso. A gênese é essa, porque, por exemplo, Duarte Pacheco, quando tinha um princípio, nós podemos concordar ou discordar, mas ele dizia que o ordenamento de uma cidade exige que o terreno esteja na posse de quem a ordena. E ordena de forma controlada. Por isso é que ele expropriou praticamente 1/3 do solo municipal, mas nesse terreno ele obrigou-se, no fundo, porque foi depois também Presidente da Câmara em 1938, a fazer os planos gerais de urbanização. E proibiu qualquer construção sem estar inserida em planos. Portanto, primeiro a planificação, os planos, depois de criados os lotes, também era o Estado que urbanizava. Portanto, o lote urbanizado era propriedade do Estado. E considerava que, no fundo, o terreno era rústico e passava a urbano por um ato administrativo, que era dominada pela Câmara e pelo Estado. Enfim, agora o Estado sou eu. E assim nasceu o bairro de Alvalade. Qual foi esse plano? No fundo, tudo aquilo que se passa entre a Alameda do Afonso Henriques, com o Instituto Superior Técnico, Fonte Luminosa, e vai até à cidade universitária, que também é dessa época, e o Hospital Santa Maria, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, o bairro de Alvalade, Arco do Cego, e vai até o Aeroporto de Lisboa, e depois também para o lado dos Olivais. Tudo isso é uma área. Mais Monsanto. Novas é dessa época? Não, isso é anterior. Já é anterior. Monsanto são 700 hectares também que são expropriados. O Caminho de Ferro e a Marginal para Cascais. O Estádio Nacional. Portanto, o estádio, depois vários bairros sociais. Portanto, é um trabalho notável que, de facto, resulta de ter o terreno. Mas podia ter ficado com o terreno sem urbanizar. Não, eu considero que tínhamos que urbanizar, e depois de urbanizar ele podia ter terrenos para habitação social, para a classe média, para arrendamento ou para a construção privada. E é nestes concursos, nas alfândegas de Lisboa, que punha a concurso o lote, o edifício, a Avenida da Igreja, a Avenida Rio de Janeiro, para quem conhece, é exemplo disso, casas tipo otimizadas, que depois lançam o concurso, e os construtores que aparecem têm apenas como margem aquilo que era o ato de construir. Porque depois havia caixas de previdência, havia várias instituições que compravam esses edifícios para meter no mercado de arrendamento. Isto foi tão importante porque nessa altura as casas não eram produzidas para venda, era para arrendamento. E nós chegamos ao final de 73, 74, enfim, no 25 de Abril, praticamente metade da produção de habitação era para arrendamento. E é nesse modelo que se começam a desenvolver as maiores empresas de construção para fazer o quê? Barragens, anos 50, já com Ferreira Dias, que é o engenheiro que é o pai, no fundo, das barragens, com o apoio do Laboratório Nacional de Engenharia Civil em termos técnicos. Portanto,
aquela política tinha uma ação concertada. Portanto, não deixou os construtores fazer o que queria, controlou, criou ciência, desenvolveu o Laboratório de Engenharia Civil e, portanto, foi toda uma estrutura bem organizada que nos permitia dizer: nós somos barragens, mas sabemos como é que elas controlam. Havia uma estratégia. Havia uma estratégia para isso. E é em 1956 que, pela primeira vez, são criados os alvarás de obras públicas. Até aí não existiam. Já em 56, para quê? Para começar a selecionar as empresas, dar-lhes diferenciação através dos alvarás, regular o setor. Essa regulação só depois aparece nas obras particulares em 1970, com a portaria que criou os alvarás de obras particulares. Sim. Portanto, estamos a falar de um mundo em que as grandes construtoras, cujos nomes conhecemos, infelizmente umas já desaparecidas, nasceram mais nas obras públicas e, portanto, mais nesse mundo da grande obra pública, e toda a urbanização foi feito pelos ditos construtores de tomar a construção de edifícios, exatamente, e por aí fora. E, portanto, é assim que temos a indústria mais ou menos organizada antes do 25 de Abril. Aliás, as associações empresariais eram um espelho exatamente disso. Havia a Associação Nacional de Empreiteiros de Obras Públicas, que era exatamente o que diz, que eram 40 e poucas grandes empresas. Depois havia a AECOPS, que era a Associação de Construtores de Edifícios, de Indústrias de Construção Civil do Sul, que eram exatamente os pequenos e médios, e depois os do Norte, que era a AECOP. Depois ainda há a ICE, que era exatamente a Associação dos Promotores Imobiliários, Promotores Construtores. Certo. Aqueles que se dedicavam, não iam a concursos, não faziam obras para terceiros, faziam obras apenas para si, para vender. E nessa altura, no fundo, quando se construía uma obra, o lucro, não havia uma separação entre o lucro do construtor e o lucro do promotor. O bolso era o mesmo e portanto, também permitia preços mais baratos, porque no fundo concentravam na mesma atividade construir e vender. E estamos a falar também de todas essas construtoras, tanto as das edificações como as das grandes obras públicas, todas elas com uma integração vertical muito mais forte do que temos hoje, ou seja, todas tinham o pessoal, as ferramentas, as máquinas, os equipamentos e por aí fora. Portanto, hoje... E podemos falar um bocadinho mais à frente, porque eu ainda queria dar aqui uma nota ainda sobre este pré-25 de Abril, mas hoje temos as construtoras mais como gestores de subempreitadas, digamos assim, tudo muito mais desagregado. Antes tínhamos realmente estruturas muito mais agregadas, não só da construtora, mas inclusivamente da promoção. Eu posso dizer, desculpe só interrompê-la, que a grande escola desse modelo foi a Amadeu Gaudêncio, feito por um homem do sítio de Nazaré, que verticalizou praticamente tudo. A Edifer também foi um bom exemplo. Houve várias, o A. Silva e Silva tinha carpintaria, tinha cerâmica, tinha serralharia, portanto, várias empresas foram verticalizando para controlar o quê? Os custos, os prazos e a qualidade. E esse foi o modelo que fez com que a nossa qualidade fosse, de facto, garantida através de uma empresa que dominava toda a cadeia produtiva. Toda. Pois, e então, quando era promotor também, ainda mais, porque dominava também o projeto e exatamente. Do projeto e tudo isso. E havia aqui uma questão que era importante, que também se perdeu, ganhou-se, mas que acho que fomos longe demais. Com a exclusividade do ensino superior para os professores que têm que ser doutorados e com o afastamento deste ensino de engenharia daqueles que eram os executantes. Eu no técnico, quando fiz o curso, me lembro de um professor, enfim, que todos respeitávamos muito, que era um académico, enfim, que não trabalhava na profissão liberal, mas depois todos os outros, desde o engenheiro Edgar Cardoso, o mestre das pontes, passando pelo engenheiro Bravo, que era de Amadeu Gaudêncio, que dava betão armado, o Mazanares na hidráulica, enfim, não havia nenhum professor que não trabalhasse na prática, e isso fazia com que o ensino fosse um ensino voltado para construir, para fazer com aqueles que melhor sabiam. Primeiro doutoramento no Instituto Superior Técnico ocorre, não sei se sabe, em 1962. Portanto, até 62, os professores técnicos não tinham os doutoramentos como existem hoje. Porque o convite que recebiam era quem eram os melhores. Isto dava uma outra visão
que depois se perde hoje como a academia, muito voltada para os papers, para um modelo de progressão que, desligado da realidade, funcionam entre si, mas cada vez mais divorciados, e há sempre exceções, como é evidente. Eu não estou aqui a querer dizer que este é que é o modelo completo, há exceções, mas o modelo que foi criado está também a contaminar aquilo que eu acabei há bocadinho de dizer. A ligação à indústria. A ligação à indústria, de perceberem os problemas, e depois isto termina com todos os comentadores políticos que não fazem ideia, nunca viram sentar um tijolo, mas falam disto de cátedra como se soubessem do que estão a falar. Infelizmente não sabem. Então já vamos um bocadinho ao ensino, que realmente é um tema que vamos ter que tocar também. Sei que ou seja, estamos no 120º, 25º aniversário, portanto faz 125 anos do nascimento do Duarte Pacheco. Eu sei isto porque o Fernando me disse e percebo que faz questão já agora, e eu percebo porquê e concordo de deixar essa nota. Realmente é uma figura que tudo aquilo que fez, e já agora, tudo aquilo que fez, à medida que foi ali um período de 10 ou 15 anos, não é? 10 anos, não, 10 anos. Foram 10 anos. Menos, foram 8 anos, porque há 2, ele é despedido, conto a história rapidamente, portanto, o Duarte Pacheco forma-se em Engenharia Eletrotécnica no Instituto Superior Técnico, ainda não nas instalações atuais do técnico, mas noutras instalações, 6 anos, em 29, portanto, 6 anos depois, é diretor do técnico, porque era reconhecido, de facto, o brilhantismo e a capacidade de execução, muito na linha da escola francesa, e decidem construir o Instituto Superior Técnico. É criticado muito porque as instalações tinham uma dimensão, uma escala que não era comum, e todo aquele período da Primeira República, também para os que não sabem, foi muito difícil assumir-se que os 3 grandes institutos, o Instituto Superior de Agronomia, o Instituto Superior de Finanças, Economia e Finanças, e agora atualmente ISEG e o Instituto Superior Técnico, não eram considerados pela Universidade Clássica como universidades, eram escolas politécnicas, portanto. E foi uma grande batalha entre o primeiro diretor, Alfredo Bem-Saúde, que era açoriano, também com a escola alemã, que conseguiu levar o ministro da Instrução da altura ao reconhecimento da classificação como universidade. Portanto, estamos nestes primórdios ainda do clássico contra o técnico, que eram coisas menores, não é? E é Duarte Pacheco que consegue assumir este papel de liderança na transformação de um país que ele achava que estava atrasadíssimo. E por isso ele faz o que faz em 10 anos, mas a forma como assume, em que o Estado sou eu, não olhando a meios, no sentido de que pôs em causa muitos interesses instalados, desde a expropriação dos terrenos até à forma como exercia rapidamente o tempo para fazer o que tinha que ser feito. O Porto de Lisboa foi executado nessa altura, até que ele acaba por ser despedido por Oliveira Salazar em 1936, dadas as pressões que foi sofrendo, e consta da bibliografia que, quando mandaram embora, disse: ainda me vão pedir quase por favor para eu regressar. E é verdade, porque estavam a 2 anos da chamada Exposição Mundial do Mundo Português que ocorreu, e de a recuperação, reabilitação e construção de todo o Porto e de Belém, onde hoje, em frente dos Jerónimos, toda aquela do Espelho d'Água, toda aquela zona que era para ser uma grande exposição mundial do mundo português, enfim, e que não estavam a conseguir concretizar, e o Salazar vai ter que novamente o convidar, e então ele fica como Presidente da Câmara e como Ministro das Obras Públicas com poderes reforçados. E é nesse poder todo que ele faz o resto, que deixa até morrer as marcas que são hoje as marcas da cidade de Lisboa, que sem ele esta cidade não era o que é. Como digo, edifícios como o Hospital Santa Maria, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, o aeroporto. É uma área enorme, não é? São coisas até nos parece impossível. Como é que foi possível, com aqueles meios, em tão pouco tempo, podia dizer, fez politicamente, mas fez mal. Não, o que me admira é a qualidade urbana, aliás, depois dele morrer, podemos pôr uma comparação. Comparamos o bairro de Alvalade e a escala da Avenida de Roma, todos aqueles bairros, com o que se passou depois, que voltámos um pouco à anarquia, com a construção de Benfica. Benfica dos anos 50 e 60, que é um desordenamento do território, porque essa parte não tinha sido tratada por Duarte Pacheco, já demonstra outra vez um pouco a anarquia que depois caracterizou muito o nosso desenvolvimento urbano até aos nossos dias, praticamente. E, por curiosidade, acha que seria possível este tipo de estratégia de uma coisa concertada para construir uma cidade, ou o que é que seja,
num ambiente de não ditadura, ou a ditadura terá ajudado a conseguir fazer isso tudo? Podemos comparar este período com o que se passou no pós-25 de Abril e com a época atual. São 3 momentos diferentes. Com esse período conseguiu-se, mas também se podia ter conseguido ter esses meios todos, como existem noutras ditaduras, e nada acontecer, ou o que se fizesse fosse mal. Não é verdade. Portanto, ele conseguiu ter, e não era engenheiro civil, era eletrotécnico, mas controlava as equipas, sabia o que queria, escolheu os melhores da altura. Há muitos arquitetos, alguns até conhecidos como sendo da oposição, que trabalharam com ele. Portanto, nessa matéria ele não foi sectário, antes pelo contrário, mas escolheu os melhores, por um lado. Depois do 25 de Abril, nós tivemos desafios já em democracia diferentes, mas havia esta cultura que se mantinha, e os partidos políticos puseram quase todos, enfim, há algumas exceções, mas quase todos, puseram os interesses do país acima dos interesses partidários. E, portanto, hoje vive-se num ambiente de crispação em que qualquer debilidade do sistema de saúde, do ensino, seja qual for o setor, que não esteja a funcionar bem, é usado como arma política. Portanto, deixou de haver o sentido do interesse público para haver a ditadura dos partidos. Nós estamos numa democracia, mas temos que perceber que quando os partidos tomam o poder e, no fundo, querem assumir o poder como o fim em si e não o desenvolvimento do país, com os seus interesses, porque o perfil também dos políticos foi mudando em relação ao que era e o que é, e depois quando entra também toda a parte jurídica, com leis cada vez mais complexas, que aqueles que têm que executar, seja numa indústria, seja em termos privados, não conseguem fazer nada, porque a teia é grande demais, nós estamos, no fundo, num beco sem saída. Podemos ter dinheiro, mas já não somos capazes de construir nada, porque o sistema, quanto a mim, bateu no fundo, colapsou. E isto é como dizer em Portugal que só conseguimos planear, que não somos um país um bocadinho avesso, tirando este período do Eduardo Pacheco e outros, avesso o planeamento, porque é preciso que haja um terremoto de terra, um incêndio, como foi anunciado, ou um grande prémio, ou como foi a Expo, ou como foi o Euro. Tem que haver eventos para nós, somos os melhores do mundo, perante aquela data, aquele objetivo. Tem que ser um fator externo, não é? Tem Tirando que isso, ser imposto por... Vejam recentemente um exemplo simples, aquilo que era a transformação dos terrenos rústicos e urbanos em perímetros urbanos, que estava na lei, esteve até 2014, e que foi retirado da lei a dizer tem 5 anos para que os terrenos agora são urbanos ou são rústicos. O que era, obviamente, impossível de fazer, a não ser com graves prejuízos de todos, aqueles que tinham terrenos expectáveis dentro dos perímetros urbanos. E depois houve uma lei que procurou que, para efeitos de habitação de custos controlados ou acessível, seja agora o nome que quiserem, porque nenhum dos nomes vai resultar. Não funciona. Porque está desajustado do custo. Os custos estão desajustados dos rendimentos das famílias. Chegados aqui, foi logo uma guerra. Ou seja, há demasiados interesses que foram buscar um bocadinho do seu interesse, Sim. do seu lucro, ao setor da construção, no caso concreto. E o setor da construção ficou refém desde as arqueologias, à descontaminação dos solos, à eficiência energética, aos equipamentos, ou seja, há um mundo que se instalou numa coisa tão básica que as pessoas precisam de uma casa. E essa casa transformou-se num Rolls Royce. Sim. Em que cada jante, cada parafuso tem um preço que é inacessível para os portugueses. Enquanto não perceberem isto, e eu estou farto de dizer isto, mas cada ano, e agora estive a ver ontem até os novos dados, continuam a subir os preços. Pois vão continuar a subir. E quem é que quer construir? Quer dizer, qual é o construtor, ou mesmo agora em linguagem simples, o pato, não é? E que seria pato se o fizesse, que está interessado em construir habitação acessível para perder dinheiro. Para submeter a licenciamentos de um monstro legislativo que depende de 308 câmaras, 308 definições, 308 regulamentos, taxas e taxinhas. Ainda ontem me disseram, eu tenho o privilégio de receber muitas informações de colegas que estão nas obras e que acham que a minha voz pode ajudar a denunciar aquilo que lhes vai na alma. Há aí câmaras que, pelo menos deram-me uma, que exigem na casa de lixo detectores de incêndio, sprinklers. Quer dizer, numa casa de lixo, quer dizer, não há limites para impor cada um as suas regras.
Sim. E depois temos 308 plataformas para entregar um projeto, cria mercados protegidos. É como se nós tivéssemos, em função do nosso município, uma plataforma para entrar nas finanças ou para o registro de notariado. Isto que não é impensável a nível dos outros setores, na construção tudo é aceitável. Sim, é imposto. Quer dizer, nós chegamos a um ponto, quanto a mim, eu estou muito indignado com isto, porque já vivi várias épocas diferentes. Nunca vi isto chegar ao nível de como diziam os romanos, isto é um país que não se sabe governar nem se deixa governar. Sim. O setor da construção e do imobiliário e da habitação em particular chegou a este ponto. E o chegou aqui, portanto, anos 90... eu anos 90 agora já os conheço, foi quando eu cheguei à indústria, portanto eu tirei o curso em 91, 95 no técnico e reconheço, agora voltando ao tema da educação, reconheço de facto professores que trabalhavam na indústria e hoje em dia dá-me a ideia que haverá menos, de facto, e comecei a trabalhar em 95. E nessa altura a imagem que tenho ainda é uma capacidade de produção da indústria brutal, fez-se a Expo, fez-se a Ponte Vasta Gama, fez-se, sei lá, tanta coisa. Dá-me a ideia que era a altura de que devíamos estar a construir, não sei se eram 100 mil fogos por ano em Portugal. 125 foi o número mais alto em 2002, mas a média era 90 mil. A média uma produção brutal, mais todas as obras públicas que aqui assistimos. Uma altura em que eu ainda vejo as construtoras, isto é a minha percepção, não tenho dados a dizer isto, mas ainda com alguma integração vertical, ou seja, acho que as construtoras ainda tinham meios próprios, pessoal próprio, equipamento e por aí fora, e com isto fizemos a Expo, fizemos tanta coisa de facto. E isto tudo, os anos 2000 ainda foram assim, ainda foram os anos de forte produção. Começa a cair, eu lembro-me... Foi com a Troika que isto acabou. Não, mas começou antes. Temos que ser justos, que a Troika tem culpas de muita coisa, mas não tem culpa de tudo, não é? Eu lembro-me que em 2002 participei numa conferência promovida pela ICOPS, já até na Expo, em que, enfim, eu tenho sido um estudioso destas matérias, até porque dou aulas no ISEG numa pós-graduação desde 2001, portanto já são 25 anos, e isto é bom porque me obriga a sistematizar em cada ano perante o grupo de alunos novos aquilo que é o momento, sim, comparado com o anterior, quais são as tendências, porque a pessoa não vai uma pós-graduação só para perceber, para ter uma receita, né? Tem que perceber um bocadinho mais amplo. E eu lembro, na altura chamei a atenção, em 2002, que estávamos perante, provavelmente, a começar um período de queda da produção. E uma grande parte dos presentes estiveram completamente em desacordo comigo. Porque eu achava que com 73% dos portugueses a ter habitação, com os nascimentos em queda já, havia de facto os divórcios estavam a começar a subir muito, chegámos a 70%, a 70 casamentos por cada 100, 70 divórcios por cada 100 casamentos, haveria a haver mais famílias monoparentais, mais T1s, mais habitação pequena. Mas também havia lei das rendas, enfim, havia vários problemas e de facto isso verificou-se e começou a haver uma queda. Nós chegámos a 2009 só houver com 70 mil habitações produzidas, concluídas, 60 ou 70 mil em relação aos 125. Mas aí era pela procura. Era a procura que estava a descer. Começou a haver uma desaceleração e há um momento que, digamos, na forma como esta produção ela era composta já na altura por aqueles que eram os promotores construtores, aqueles que eram promotores não construtores, aqueles que eram institucionais. Eu lembro que o grupo BES construiu o Parque dos Príncipes no princípio da década de 90. Outros grupos, a Teixeira do Arte, começaram a construir em grande escala. Portanto, a Silva e Silva, grandes escalas essas que não eram comparáveis com a escala do edifício vertical, direito-esquerdo, tradicional. Mas era a soma disto tudo, com alguns fundos que começaram a aparecer, que deu esta produção toda. Em 2003 aparece o Código da Avaliação Patrimonial. E esse código que deu origem ao IMI uniformiza a avaliação de cada fração no momento em que ela termina e retira do mercado algumas pessoas que funcionavam uma parte em informalidade. Porquê? Porque as finanças, em cada representação de finanças, definia para a sua área geográfica os valores dos imóveis com concertação, enfim, que eram bastante abaixo dos valores reais. Sim. Com esta situação, há uma parte deste mundo, deste mix de produtores que vai deixando de produzir.
e a partir daí começa a haver maiores exigências das próprias diretivas comunitárias, com a eficiência energética, o ruído, enfim, os detritos, começam a ser tudo tão complicado que começa gradualmente muita desta gente a abandonar. Sim. E os que ficam começam a preparar-se para ir retirando dos encargos fixos as estruturas fixas que tinham. Começam a recorrer mais a subempreiteiros. Começa aí, de fundo, a desmantelar a verticalização por uma dependência total. Isso é fruto da década de 2000, nunca sei como é que se chama. A partir de 2003 até 2010, no fundo, quando nós começamos com este processo, cada vez mais os licenciamentos tornam-se um inferno. Sim. E as pessoas começam a dizer, não estou para aturar isto. Até porque os que já tinham dinheiro suficiente, e alguns já eram filhos e netos, já seguiram outras carreiras, que não quiseram, em empresas familiares, seguir aquilo que era a tradição. Eu lembro-me de um grande construtor desta natureza de Lisboa, que tinha vindo de Tomar e, portanto, tinha crescido a fazer grandes obras em Lisboa, que um dia comprou um terreno muito caro em Lisboa, anos 90, e eu perguntei-lhe porque é que comprou o terreno tão caro? Bastante acima daquilo que foi no concurso o segundo classificado. E ele deu uma resposta muito simples. Eu sempre construí em Lisboa, estou a ser escorraçado como os meus colegas da cidade, porque a escala que eles têm não é a minha, conseguem, digamos, ter mais facilidades que eu não tenho por tudo isto, e nós estamos a ser mandados para as periferias, para Sintra, para a Cidade 19. Eu não estou para isto, porque esta cidade onde eu sempre construí, desde o tempo do Duarte Pacheco. E, portanto, eu pago o que for preciso, tenho tanto dinheiro para... Portanto, isto é uma opção de princípio face àquilo que é o território. Sim. E a noção do meu território onde eu construo e estou a ser expulso, sim. Como muitos foram. Portanto, esta situação começa-se a sentir no final da década de 90, também se estende depois e gradualmente as empresas começam a desacelerar. Em contrapartida, e este dado que eu dou aqui, esta informação parece-me relevante, começam a aparecer... Nós entramos no euro em 2002, portanto não havia desvalorização da moeda, portanto as taxas de juros eram baixas, havia a segurança, portanto entramos num momento em que se podia emprestar dinheiro, a banca emprestava dinheiro a rodos, pediam-se 100 mil para comprar uma casa e ofereciam mais 20 para comprar um carro e mudar a cozinha, portanto não havia dificuldades. E há um grupo, não muito grande, de urbanizadores que vai comprando grandes terrenos na periferia de Lisboa, estou a falar em Oeiras, em Amadora, Sintra, sim. Que vão construir urbanizações para construir 1.000, 1.500, 2.000 fogos. É outra escala. Com dinheiro emprestado da banca. Porque a banca achou que ele era gente com dinheiro, portanto podia emprestar sem problema nenhum. Qual era o modelo? Esses terrenos eram urbanizados quase à escala do Duarte Pacheco, voltando à mesma história, porque já tínhamos a falar de 2.000 fogos. Tinham como clientes os construtores promotores que compravam 3, 4, 5 lotes e que depois vendiam, portanto, e o banco conseguia ter ali quase uma fidelização entre o urbanizador, que passava pelos construtores e depois passava pelos clientes. E talvez esta forma um bocadinho que não foi regulada sequer pelo Banco de Portugal, nem pelo BCE, deixaram isto à solta, que é o termo, deu origem, no fundo, a que quando começou a existir a crise já em 2009, depois da falência em 2008 do Lehman Brothers, com o subprime americano, com a crise financeira, os lotes deixaram-se vender. Até porque os lotes, as construções que estavam já construídas, estavam a começar a ter dificuldade em ser vendidas. Com a Troika, é praticamente para o investimento público, o financiamento à construção e à compra de casa sofre restrições brutais e os edifícios ficam por acabar. Aquilo que a banca apanha de crise os edifícios que entram nos balanços dos bancos, que são problemáticos, não são aqueles que estão habitados pelas famílias que têm que pagar uma prestação mensal. Esses negociaram porque a mulher ou o marido ficou desempregado. Esse resolveu-se. Foram as urbanizações que ficam paradas, com financiamentos a 100%. São os edifícios por acabar, desde os que estavam na estrutura, aqueles que estavam quase acabados. E em vez de fomentarem aquilo que devia ter sido um fundo entre os bancos que assumisse a conclusão de tudo isso, o BCE e o Banco de Portugal dá instruções para a venda rápida a fundos internacionais para comprar ao desbarato, com descontos de 40% a 50%, este património. Portanto, isto é, quanto a mim, um crime económico.
porque estão a fazer dumping, a obrigar a vender abaixo do preço de custo, sem perceberem que no momento em que não se pode vender terreno porque não há quem compre, mas o terreno está lá, vai valer dinheiro daqui a 4, 5 anos. O valor intrínseco está lá, não é? Continua. Não se perdeu. Pois. E aqueles que foram poucos que acabaram estes edifícios com mais tempo, conseguiram recuperar esse dinheiro, mas essa não era a política, porque havia também interesse em haver concentração bancária. Porque, com isto, as imparidades criadas nos bancos fariam com que os bancos portugueses ficassem mais facilmente, pudessem ser comprados por bancos espanhóis que fariam a concentração bancária. E isso veio a suceder, porque nós, neste momento, no nosso mercado, não temos nenhum banco estrangeiro. Os que estiveram aqui foram-se todos embora. E hoje o que temos ou são de natureza portuguesa ou com capitais espanhóis. Sim. Este é um objetivo que também ele se sobrepôs ao interesse da indústria da construção. E, portanto, chegamos aos dias de hoje e o que é que temos? Temos uma indústria que foi vaporizada alguns em 2010, 2011 e que perdeu metade dos recursos que tinha, perdeu as empresas, perdeu... Às vezes pensamos que perdeu as pessoas, mas perdeu a estrutura organizacional, não é? E o saber, e portanto isso realmente desapareceu. Mudou a natureza das empresas, já vinha de antes, mas mudou em que deixaram de ter a dita verticalização e portanto passamos a ter uma estrutura muito, muito desagregada de fornecedores, de instaladores, de aplicadores, de tudo isso, e as construtoras são os gestores de todos estes contratos. Perdemos o promotor construtor, portanto, que integrava o processo de uma ponta à outra e, portanto, chegamos, e é de facto uma leitura que eu tenho da indústria, que é, eu acho interessante perceber o desenvolvimento histórico para perceber, pronto, já estou a ver como é que aqui chegamos. Pois a dúvida é como é que saímos daqui, já podemos falar agora um bocadinho. Mas, de facto, eu vejo na indústria da construção, vejo uma coisa completamente desagregada e o desagregar torna muito difícil qualquer ganho de rentabilidade, qualquer otimização, porque cada projeto que nós fazemos, portanto, na gestão de projeto, começamos do A a Z, do papel em branco, contratar equipas, projetistas, coordenação de projetos, desenvolver os projetos, contratar a obra, fazer a obra e por aí fora. E é extremamente difícil aprendermos uma coisa num projeto e dizer, no outro então vamos fazer assim. Por exemplo, eu vou-lhe dar um exemplo. É assustadora a quantidade de vezes que eu discuto de raiz um contrato de empreitada. Quer dizer, as obras, a natureza é mesmo de um contrato de empreitada. Eu vejo numa obra, não há na indústria uma capacidade de... Está aqui um contrato, por exemplo, eu vejo os anglo-saxónicos têm muitos contratos fidicos, contratos tipo JSTOR e por aí fora. Nós não temos nada disso, nós construímos tudo do zero de cada vez que vamos fazer. Quem diz o contrato de empreitada diz uma coisa tão simples ou tão complexa como a quantidade de vezes que eu discuto em obra e parece que estamos a construir o conceito do zero. O que é um erro e omissão? Uma coisa destas, porque realmente tem 1001 interpretações, mas não há a capacidade de olhar e dizer, vamos decidir aqui uns conceitos base para todos, para conseguir... porque só assim é que se consegue melhorar e trazer rendimento e por aí fora. Portanto, o conseguir com uma estrutura tão... Eu nem digo desagregada, digo vaporizada, porque acho que são realmente partículas muito pequeninas, não é? Todos nós, as empresas, tudo isso, de conseguir trazer aqui ganhos de produtividade, de trabalharmos de forma mais concertada para algo. Sente isto, esta leitura que eu faço, acha que está... Completamente. Eu sou muito da linha anglo-saxónica. Eu presidia várias centenas de concursos quando estive na EPUL e tínhamos um modelo muito simples, o caderno de encargos tipo, até porque seguíamos o modelo do caderno de encargos tipo de 2001 do regime de empreitadas de obras públicas, que é um regime fantástico, fabuloso. Toda a gente sabia que é um preço global, uma série de preços. 59, o 12, depois. Vem de 69. E que era, desculpe interromper, e que era replicado, ou seja, os privados... As obras privadas. Quando se faziam privados, o que não tiver no contrato é de acordo com o 59. Lembro perfeitamente. Hoje em dia toda a gente foge do CCP. Dizer, o CCP não passa a referência. Quer dizer, as boas práticas, o Código Civil não dá, mas as boas práticas estavam todas elas vertidas no regime de empreitadas de obras públicas que esteve em vigor até 2009. Não me venham dizer que foi para a União Europeia, não. Até porque o regime de obras públicas tem duas fases. A fase da formação de contrato, que é o concurso propriamente dito, como é que se selecionam as empresas, e a execução desde a consignação da obra até
o final da garantia e da recepção definitiva da obra. Isso estava mais que acertado entre todas as partes. Nós sabíamos o que era uma prorrogação legal, uma prorrogação graciosa, como é que todo aquele mecanismo era feito por engenheiros para engenheiros, percebíamos. Hoje não, esse modelo foi destruído, substituído por uma versão jurídica que não se adequa, como eu digo, minimamente a esta natureza da construção. Agora o caricato, isto às vezes é o ridículo depois fica à frente. Havia aqui no final da década de 90 as questões dos desvios de obras. Já se verificava na altura que muitos projetos não tinham a qualidade suficiente por causa dos erros e omissões, trabalhos a mais, etc. E, portanto, em obras era preciso. E o engenheiro João Cravinho, ministro das Obras Públicas nesse período, do governo do engenheiro António Guterres, quando fez a revisão e criou o 59-99, pôs no artigo 45 uma disposição que o limite para trabalhos a mais eram 25%. Acima de 25%, já havia um fusível antes, teria que se justificar bem porque é que era isso. Portanto, havia aqui uma preocupação para que as obras depois não fosse o projeto uma vaga ideia. Só que talvez esta ideia foi muito introduzida no Código dos Contratos Públicos com uma rigidez que foi ao contrário. Não podia haver alterações ao projeto, ou seja, não podia haver trabalhos a mais nas alterações ao projeto, porque consideravam que não eram trabalhos imprevisíveis. Eu tive uma apresentação enquanto bastonário da Ordem dos Engenheiros no Tribunal de Contas, em 2008, em que expliquei 10 formas diferentes de fazer trabalhos a mais. E chegaram ao fim e disseram: ok, nós compreendemos isso, então alterem a lei. Porque o que está na lei é que qualquer alteração de um projeto não é um trabalho imprevisível. Se não é um trabalho imprevisível, tem que fazer um novo contrato e não fazer um trabalho a mais. E foram vários autarcas condenados pelo Tribunal de Contas por facto de ter aceito trabalhos a mais para este efeito. Eu, na altura, depois, quando estive no governo, conseguimos alterar para 5%, pelo menos abriu-se a porta para essa possibilidade, mas isto é redutor. Só que a União Europeia fez uma coisa ainda mais... e nessa altura do Código, deixa de se dar valor ao projeto como a primeira peça de um contrato de empreitada, para se falar, em primeiro lugar, está o caderno de encargos, que por acaso tem um projeto. Portanto, coloca-se as partes administrativas e jurídicas em primeiro lugar, o projeto em segundo lugar. Só que há uma diretiva de 2014 que diz que os trabalhos a mais podem ir até aos 50%. Isto é para rir, porque aí já não estamos a falar de um projeto, estamos a falar de uma vaga ideia. Ou seja, faço um esquema qualquer e depois em obra nós alteramos tudo, com mais e com menos. Portanto, tudo isto foi subvertido. E hoje o que me custa, e vejo, ainda vou às obras, é ver jovens engenheiros, 30, 40 anos, que a única experiência que têm é esta, amarrados já a terem que cumprir estas diretivas legislativas que não fazem todo sentido, ou seja, são obrigados a práticas, quanto a mim, são erradas, prevalecendo o direito administrativo, a obra logo se vê se executa ou não se executa e como se executa. E depois a guerra com os projetistas, porque podem pagar até 3 vezes os honorários por erros de projeto. Transformamos a obra num sítio de conflito permanente em que deixou de haver o objetivo de fazer a obra para ver se eu não mentá-lo, que é a expressão, com as regras que me foram impostas. Isto é o fim de um setor. E é o não conhecer a natureza do que é um projeto destes. Eu comparo muitas vezes o proibir os trabalhos a mais, como eu, se fosse ministro, não sei do quê, eu já tinha resolvido a sinistralidade automóvel. É simples, é proibir os acidentes, não é? Não percebo porque não se proíbem. E os trabalhos a mais está ao mesmo nível. É proibir trabalhos a mais, certo? Bom, logo a seguir... Mas são admitidos logo a seguir até alguém 50%. sai pela berma e sem faixa contra um poste. Pronto, já está. Mas é proibido e vejo muito isso. Mas, acima de tudo, perdeu-se. Eu não sou demasiado estatista, não acho que tenha que ser o Estado a resolver os problemas todos do país, de maneira nenhuma. Mas, de facto, quando vejo uma indústria tão vaporizada, mais uma vez, não há dúvida que o Estado, enquanto alguém que diz as minhas regras são estas, as regras que o Estado diz, eu vou jogar por estas regras, são uma referência para os outros, não há dúvida que são. Eu vejo, por exemplo, hoje voltou-se a discutir o tema da revisão de preços. Existe a portaria do Estado para a revisão de preços, é uma referência que é, vamos dizer, pronto, que funciona e que todos conhecem e que é independente das partes num contrato privado. Portanto, e é obrigatório. E é mesmo em obras privadas? Não. As públicas. É curioso. É obrigatório, sim. Eu posso dar uma nota sobre isso, mas continua. Já agora, então, só para terminar, já vamos à revisão de preços, mas perdeu-se
estas referências que o Estado tinha, por não termos já agora em Portugal a RIBA, o FIDIX e este tipo de contratos, não há dúvida que o Código da Contratação Pública tinha este peso, não é? Era uma referência. E eu acho que uma indústria tão desagregada como está a nossa neste momento, eu não vejo a capacidade de olharmos, de discutirmos e de pensarmos, dizer, devíamos instituir aqui alguns conceitos basilares para dizer, vamos todos apoiar neles, não é? Lá está, o que é que são os erros e omissões, uma coisa tão fundamental para se gerir uma obra. E de facto perdeu-se isso. E perdi-me eu, porque já não sei para onde é que estava a ir, também vou ser franco. Mas voltando à revisão de preços, já agora ia dizer... É que o Estado teve esse papel, como eu expliquei, o papel de estabelecer ambiente, condições e regras que fossem partilhadas por todos. Portanto, quando comparo o peso das associações empresariais, naquela altura para discutir uma revisão, eu ainda comecei a trabalhar com o 48.871, 19 de fevereiro de 69, que é o grande regime de empresários de obras públicas. E depois tivemos várias alterações. Mas essas alterações eram sempre no equilíbrio e na melhoria. Discutido entre as partes, não havia advogados a discutir. Eu lembro-me que quando andei, por exemplo, a discutir a revisão do decreto 73 com a qualificação dos técnicos que podiam fazer projetos de arquitetura e de engenharia, que estava em vigor e esteve até 2009, cheguei a estar a discutir com o engenheiro Mário Lino, porque éramos os únicos engenheiros ali presentes e que sabíamos daquela matéria. Portanto, os assessores estavam lá para assistir, de certa forma. Porquê? Porque nada como alguém que conhece bem o mecanismo e o funcionamento. E esta realidade, que foi respeitada por todos, não é? Foi cortada. Essa foi cortada de forma total com o Código dos Contratos Públicos. A partir daí, cria-se um outro novo mundo de litígios, de conflitos. E o Estado deixou de assegurar aquilo que era a diretiva que poderia ser usada, e era pelos privados, porque as boas práticas são estas. As boas regras são estas, o ambiente é este. E havia capacidade das empresas de construção, das associações, como digo, de participarem nesses processos. Eu lembro desde o período das garantias bancárias, os 5% ou 10% serão retidos, dos trabalhos a mais e a menos, tudo aquilo foi sempre sendo ajustado. Como é que surge a revisão de preços? É curioso como é que o Estado, e o Estado Novo nesse caso, ainda antes da época marcelista, percebe e está atento àquilo que é um advento de uma pressão construtiva grande, que é os anos 60. Para termos uma ideia, Portugal na década de 60 cresceu à taxa média de PIB, de crescimento do PIB, de 7,5%. 7,5%. Com discussões no quarto plano de fomento se crescia-se 4,5% ou 5% ou 6,5%. Portanto, esse período que poderia dar origem à inflação, e não deu, os valores são baixos, mas com medo da inflação foi criado o regime de revisão de preços, em 1967. Que é o mesmo que temos hoje. É o mesmo que temos hoje, obrigatório. Eu cheguei a presidir a Comissão de Revisão de Preços entre 75 e 76, enfim, até sair do Estado, e tive o privilégio de falar, de ser secretário técnico da Comissão, que os inspectores de obras públicas tinham participado no diploma, portanto, estive na essência. E eles diziam, e quando eu perguntava porque é que era obrigatório, eles respondiam de forma muito simples. Se nós, num ambiente de inflação, não garantirmos que há uma revisão de preços, quando ela acontecer em função dos dados estatísticos, nós estamos a inflacionar as obras no momento do concurso. Sem dúvida. Com valores aleatórios, um põe 5%, outro diz que é 10%, e estamos a mascarar o preço real da obra. Isto é uma visão, de facto, de uma perspectiva, de uma argúcia, de uma capacidade de explicar aquilo que para nós, até para um jovem, não estou a perceber. E depois de perceber, isso não é simples. Mas é curioso, agora um parêntese, eu tenho clientes de esta discussão, tanto houve aqui o susto do pós-Covid com a inflação, e hoje em dia, quando discuto o contrato empreitada, privados, eu não trabalho com o Estado, é um tema recorrente, de revisão de preços e o preço, inflaciona ou não. E é giro que a postura dos clientes cai muito naquele engana-me que eu gosto. Eu não quero revisão. Ela está lá. Quer dizer, ela está lá. Até depois quando nós perguntamos, então, empreiteiro, construtor, e se nós dissermos que vamos
pôr a revisão. Quanto é? E eles fazem um desconto, quer dizer, portanto o valor está lá, mas depois não há assim um encarado diferente, não é? Eu prefiro ter o algoritmo certo, e é um risco que sabemos, olha, se a maré subir, só para todos, descer também desce, impecável, algo que ninguém controla verdadeiramente, e querem-se trancar muitas vezes esses riscos assim de forma artificial, que é estranho, mas aí era só para dar exemplo de como é que o Estado, não é? E o regime de obras públicas também é de 69, naquele período foi criando todos os instrumentos regulatórios que não havia em Portugal para regular as partes, mas sempre com a noção de que este setor é extremamente importante para fazermos o que temos que fazer. Se nós não conseguimos fazer em parceria, e hoje incomoda-me muito, que nós temos várias associações profissionais e empresariais, e de facto o peso que tem este setor na discussão das soluções está à vista dos últimos 15 anos. Aquilo que chamavam o lobby da construção, afinal não havia lobby nenhum. Se houvesse lobby, há se calhar na saúde, há se calhar na educação, há noutros setores. Lá está, e agora está. Na energia então não se fala, no ambiente então, bem, é melhor nem falar no assunto, não é? Realmente está tudo muito desagregado. Então, olhando, situação atual, já vimos este desagregar que não permite ter aqui soluções homogéneas para a indústria e o papel que o Código da Contratação Pública poderia ter, e também para a contratação das obras públicas, naturalmente. Olhando para a situação atual, portanto, eu diria, vamos tocar em 2 ou 3 temas importantes. Um, que é incontornável, licenciamentos. O que é que lhe vai na alma esse suspiro? Olha, licenciamentos, eu acho que não tem ponto a ponto se lhe pega, sinceramente. E porquê? Quando em 2024 apareceu o Simplex, o decreto 10 de 2024, de 8 de janeiro, com aquele conjunto de alterações a tudo e mais alguma coisa, digamos, só alguém que não percebe nada do que este setor tem o atrevimento de pôr em vigor algo que é altamente preocupante para todos os que trabalham no setor, menos para os advogados. E não foi por acaso que apareceram tantos gabinetes a discutir, ainda hoje dominam toda a plateia, no fundo, com as virtudes do Simplex. E porquê é que eu digo isto? Eu vou explicar de forma muito simples. Eu estou-me a rir, desculpe interromper, estou-me a rir só porque quando saiu o Simplex numa reunião de projeto com um advogado, com peso na nossa praça, e estávamos numa reunião com um cliente estrangeiro, devíamos ser 8 pessoas à volta da mesa, e estávamos nós, estava o cliente, e estava-se a explicar ao cliente, portanto, o cliente holandês estava-se a explicar o que é que era o Simplex e o que é que mudou e como é que ia afetar o projeto, e ele a fazer perguntas, e depois no fim pergunta, então, mas espera, eu não percebi, mas isto no fim é bom, percebo que os prazos podem dar, mas isto é bom para quem? Digo-lhe eu, cliente, e agora dizer o nome, mas o nome não interessa, olha lá à volta da mesa e vê quem é a única pessoa a rir. E por acaso agora foi num instante, foi por um acaso, mas que estava o advogado claramente a rir, estava com um ar de leite a explicar aquilo. Pronto, não ponho aqui intenções maliciosas do advogado, mas não há dúvida, teve o que diz que pois isto é muito virado para advogado. Mas o princípio é assim, só há um Simplex, que ninguém quer saber, muitos não sabem, outros fingem que não sabem. Até 1970, todos os projetos de arquitetura e de engenharia que eram entregues para licenciamento municipal eram apreciados pelos técnicos municipais. Portanto, não havia aquilo que é o termo de responsabilidade dos técnicos. A Câmara apreciava os projetos e pronto. Não havia muitos projetos, mas quando chegou a 1970 já havia suficientes projetos para se perceber que a Câmara tinha incapacidade de fazer o seu trabalho. E é aí que Rui Sanches, Ministro das Obras Públicas, na altura, que tem um papel determinante em toda a nossa organização deste setor, cria um decreto-lei, que é a verdadeira revolução do sistema de licenciamento urbano, o 166/70 de 15 de abril, que diz no preâmbulo o seguinte: a partir de agora os projetos são assinados por os técnicos qualificados, e publicou depois o 73 e 28 de fevereiro de 73, e desde que assinados por técnicos qualificados, as câmaras só verificam a conformidade dos projetos com a Sércia, com o enquadramento daqueles projetos nos planos ou anteplanos do ordenamento do território. Parâmetros urbanísticos. Exterior, mais nada. E o resto é com os técnicos. E eu diria, também, isso é o que temos hoje. Pois é. Mas agora vamos ver a diferença entre aquilo que tínhamos nessa altura e o que temos hoje. Nessa altura, e eu fiz muitos projetos com esse diploma, nós tínhamos o Regulamento Geral de Edificações Urbanas, de 1951, que ainda está em vigor,
que agora foi alterado por tirar-lhe o bidé. É uma coisa fantástica, ao fim de 70 anos. Isto mostra muito do estado de que nós chegámos. Tínhamos depois o regulamento de solicitações de edifícios relativamente às ações para estruturas e pontes. Tínhamos eletricidade, águas e esgotos. Portanto, nós tínhamos meia dúzia, e a parte urbanística, tínhamos meia dúzia de diplomas feita por técnicos, para os técnicos, em que nós sabíamos o que era um metro quadrado. Eu digo isto às vezes como uma metáfora, porque o metro quadrado hoje também pergunta-se para que efeito é. É para licenciamento, é para venda, é para construção, é para taxas. Portanto, nós temos metros quadrados ao sabor de tudo. Na altura nós sabíamos o que era um metro quadrado. E, portanto, qualquer técnico podia assumir a responsabilidade tranquilamente, se tivesse a mínima competência, para dizer eu cumpro as normas e regulamentos em vigor. O que veio suceder a seguir foi uma gradual produção legislativa que essencialmente se acentua no final da década de 80 com os planos, com a Lei de Bases de Ordenamento do Território e com a tomada do direito administrativo, seja do urbanismo, seja de edificação, por advogados que vão introduzindo cada vez mais conceitos que nós hoje temos que perguntar sempre a advogados qual é a interpretação, e depois nas câmaras já não há diretores municipais, ainda há alguns diretores municipais que são engenheiros ou arquitetos, mas muitos já têm, ou têm ao lado um jurista, ou alguns até são juristas. Hoje passou a ser mais importante a interpretação legislativa do que não se conhece, não é por acaso, do que aquilo que era conhecido por nós. Sim. Este é que é o problema fundamental, e por isso é que, segundo o CILUC, que é a plataforma do LUNEC que identifica todas as leis e regulamentos em vigor, que têm que ser cumpridos, quando se faz aquela declaração, cumprimos as normas e regulamentos em vigor, são 2.000 documentos impossíveis, que depois agrava ainda com mais. Tive a contar, são cerca de 19 entidades externas com poder de veto que lhe podem dizer assim, por exemplo, na cidade de Lisboa, tem um andar recuado, a Câmara que tem o poder de definir e tem o PDM, o andar recuado não conta como andar. A Direção-Geral do Património Cultural acha que sim. Mas depois vem uma APA que acha outra coisa. Depois vem o Instituto de Proteção da Natureza e diz outra coisa. Portanto, como é que um técnico, um projetista, pode assumir a responsabilidade de um termo de algo que não conhece, que não sabe? Portanto, isto é uma ficção. E quando colocam no Simplex a história da comunicação prévia para começar a obra de imediato, para depois uma Câmara ter 10 anos fazer a fiscalização a posteriori, estão a transformar na obra, no momento do litígio, do embargo, e mais tarde, a obra acabada, quem comprar pode estar sujeito ao risco de ter uma obra que tem mais uma cércia que não devia, ou menos uma janela que não está no sítio, e tem um problema gravíssimo. Sim, é muito. Isto é monstruoso e, portanto, eu sou contra este modelo de Simplex. Não é porque eu não seja... Não é este. Se quiserem resolver o problema, façam ao contrário. Vamos ao ordenamento do território e vamos simplificar. Simplificar é mesmo simplificar todas as intervenções, desde as arqueologias, ao ambiente, os solos contaminados, tudo aquilo que foram todo o conjunto de serviços e de entidades que se vieram apropriar de um ato simples, que é construir um direito que está constitucionalmente constituído, que é produzir uma habitação, por exemplo, num ato em que tudo é posto em causa. Ainda ontem um amigo meu mandava uma fatura dentro desta linha que eu acabei por ter de muitos colegas a informarem-me, dou só aqui 2 ou 3 números. Um contentor com 6 metros cúbicos de uma reabilitação de um edifício, tira-se o detrito, não é? Custou, feita a conta com as taxas e não sei o quê, a Vazadouro, 1.300 euros. Portanto, são 60 euros por metro cúbico, o que é aproximadamente 2/3 do metro cúbico de betão. Estamos conversados só num bocadinho. Não, espera. Contentor de 6 metros cúbicos a 1.300 são 200 euros por metro cúbico. É conta, sim. Sim, 200, tem razão. 6 metros cúbicos são... É muito. Portanto, veja bem. Solos contaminados, hoje em dia, tirar um balde de terra é mais caro que o marisco. São 500, há dias também recebi 500 euros o metro cúbico. E depois nunca se sabe bem, e depois é preciso ir negociar e ver só para perceber, quem é que aceita. Assim, uma coisa. Mas isto é apenas com números mostrar. Sim, é brutal. O nível de demência, eu acho que já entramos na demência, que alguém que vai produzindo legislação nunca pergunta quanto é que isto custa. Qual é o impacto?
E chega ao fim, há uns políticos que dizem que há especulação imobiliária. A especulação é nas leis, especulação em todos aqueles que deixaram que isto fosse produzido legislativamente por muitos lobbies instalados em Bruxelas, que depois conseguem introduzir a legislação de Bruxelas ainda mais gravosa para fomentar os negócios que fazem com que o preço final de custos sem margem de lucro seja inacessível para a maioria dos portugueses. Enquanto não puserem isto nas vossas cabeças, desculpe lá a minha franqueza, nós não vamos ter habitação. A minha está, na deles. Não estou a falar, sim, não é para si agora, sim. Para aqueles que quiserem ouvir, estou farto de dizer isto, enquanto não colocarem isto no centro do problema, não vão ter habitação a custos controlados, chama-lhe acessível, chama-lhe moderado, chama-lhe o que quiser. Não é possível. E são poucos os portugueses que estão dispostos a correr estes riscos para começar uma obra de reabilitação, para demorar 4, 5 meses à espera de uma ocupação de via pública, para depois estarem sujeitos a 6 meses de pesquisas arqueológicas, a ter que fazer tudo e mais alguma coisa, para depois venderem a 3.000 euros. Não é possível. Nunca baterá certo, de facto. Portanto, nós chegamos ao fim da linha. O modelo que construímos... E o que é que se pode fazer? Tem ideia? Quer dizer, não é difícil... É outro episódio. Não, é isto. É pegar... Nós estávamos a falar no LNEC a fazer o código da contratação, da construção. O código da construção era para todos os edifícios e eram, em 2022, eram supostamente mais 5 anos. Agora focaram na habitação. Mas aquele código só faz sentido se formos começar pelo urbanismo e simplificarmos tudo isto que foi construído, este monstro que foi construído, e retirar daqui tudo que tem interpretações legislativas dúbias. Uniformizar os 308 PDMs de modo que o regulamento municipal é o mesmo, seja em Lisboa ou outro, pode mudar parâmetros. Não muda o conceito, não muda a superfície de pavimento, não muda um conjunto de regras que cada Câmara mete. Os portais têm que ser um único portal para entregar os projetos. E os procedimentos têm que ser iguais para todos. Enquanto não se fizer isto, e o poder autárquico não está interessado, como é óbvio... Pois acha que há massa crítica, acha que há... Não há interesse vontade política, não o que é que seja para se conseguir fazer isso. Porque depois mexe nos interesses. O poder autárquico, se estivesse interessado... Quer dizer, vamos cá ver, nós temos um portal das finanças que nos a funcionar até desde o tempo do Dr. Paulo Macedo, foi diretor-geral de Salvador em 2004 ou 2004, temos a funcionar um portal das finanças fantástico. O registro de notariado também funciona muito bem. Nós temos instrumentos a nível nacional que funcionam de forma de referência. Até mesmo para o estrangeiro, para não falar na CIBS dos multibancos. Então, e não conseguimos, ao fim destes anos todos, resolver um problema dos 308 reinos que temos em Portugal, em que uma rede de água... E depois vêm as concessionárias, que vai depender também se tem rede, se não tem, quanto é que vai pagar para distribuição, abastecimento de águas. Os projetos não são iguais em nenhuma Câmara. Enquanto isto não for uniformizado e retirarem de cena uma parte das atividades externas que têm que ser chamadas, com certeza, mas não com os poderes que têm hoje, nós não vamos ter o problema resolvido. Portanto, eu digo, é simples a solução. Fazê-la é muito mais difícil porque vamos encontrar aqui elefantes que estão sentados onde quiserem, alguns deles que estão protegidos pela União Europeia, e, portanto, o futuro vai ser pior do que o presente. Para o ano podemos estar a discutir se aumentaram 20% ou se aumentou 10%. Ou se aumentou 15%. Mas sim, vai. Mas é inevitável. Somado a isso, e agora, se calhar, o último tópico desta conversa, somado a isso, de facto, em termos de capacidade de produção da indústria, já vimos, perdeu-se muita gente que trabalhava na indústria, vemos que temos o tecido produtivo altamente desagregado e por aí fora, e vemos no horizonte, não sei se alguma vez este país vai conseguir fazer um aeroporto em Lisboa, não, mas vamos imaginar que sim, ou seja, vemos grandes obras a chegar. Eu de facto, nunca tinha pensado, ouvi uma vez numa conferência a falar da construção enquanto setor estratégico do país. Para mim a construção sempre foi a construção, mas de facto é um setor estratégico. Será que hoje nós conseguimos fazer uma Expo 98, tal como estamos, agarrar e dizer, vamos, uma Expo 98? Não. E será que vamos conseguir fazer o aeroporto, mais a habitação que queremos, mais, seja, quando o TGV, mais, não sei, todo o plano de obras que vamos ouvindo falar e que realmente seriam muito boas para o país? Vê que isto seja possível, que temos músculo para isso? Não, fui diretor-geral da empresa que fez a promoção das Vilas Expo e fizemos 540 apartamentos
em 2 anos. É obra, né? Hoje, quando hoje vejo, em 2 anos fazem 30 ou 40 e vai lá o Primeiro-Ministro, só me posso rir, porque o estado é que nós chegamos. Mas há aqui várias questões diferentes. Uma coisa são as obras públicas e também das parcerias público-privadas, que agora se fala muito na habitação, com a qual eu não concordo. Isso é uma forma do Estado se demitir por incapacidade. As parcerias público-privadas justificam-se quando estamos perante um negócio de concessão. Eu deixo construir uma ponte enquanto Estado, a receita fica para quem a constrói. É um plano meramente financeiro, depois vem a banca internacional, os sindicatos bancários, que financiam a 7, 8 ou 9%, discutem a taxa de juro, o risco, e no fundo o dono da obra é a banca que financia aquilo tudo à custa das receitas próprias. Pronto. Depois, se quiserem tirar da autoestrada as portagens, alguém vai pagar, que somos todos nós. Claro. Esse é um modelo que normalmente, e são tipos de obras que também ocupam menos mão de obra, muitas delas, do que muito máquinas e equipamentos, como as autoestradas. Um aeroporto é a mesma coisa, a parte dos edifícios é relativamente mais modesta. A parte mais complicada é na habitação, porque a habitação tem que ver com o preço que eu consigo construir, mesmo que meta uma margem de lucro 20%, que abaixo disto também a banca depois não financia, e chega a um preço final e dizemos quantos é que podem pagar se for a 6 mil euros o metro, mesmo a 5 mil euros o metro quadrado, 100 metros quadrados de área bruta, que são 80 privativos, são 500 mil euros. Como? Quem é que pode comprar isso? Quando há dias vinham no público, que faz parte também do problema, porque não faz uma análise correta deste mercado, como muitos órgãos de comunicação social, porque tem uma ideologia que recusa aquilo que eu acabei de dizer, porque não conhece, ou porque tem a ideologia contrária e fica refém dela, dizia que, muitas surpresas, que é nas zonas que mais se vende, que os preços mais aumentam. É óbvio que só se constrói para o segmento em que se pode pagar 6, 7, 8, 9, 10 mil euros, porque os outros é para perder dinheiro. Isso faz com que, com o licenciamento, o estado a que chegou, com os riscos inerentes, pouca disponibilidade ainda que existe das empresas em termos de capacidade, e já estamos a falar de 400 e tal mil pessoas a trabalhar, mas com muitas sem a formação e um processo muito fragmentado, como disse, de subempreiteiros que já vão na segunda ou terceira geração em cascata, até chegar ao informal, que é bom que se diga isto. Andámos anos com um impique a criar o registro de alvará para acabar com os informais, que eram obras até 10% da classe 1. E agora, por inevitabilidade, muitos estão a trabalhar, se não forem informal não vão. Sim. Quer dizer, portanto, chegamos a este estado, digamos, que é quase básico do primário de todo este processo que seguimos. Se nós não formos capazes, e agora a pergunta é, e depois do PRR, que investimentos públicos é que vai haver? Se calhar, com os desvios para a parte militar, o que é que o Estado vai ter para oferecer de garantia? O que eu entendo é que a pré-fabricação surge aqui como um instrumento importante nesta sistematização e de ter preços obras mais rápidas e preços mais controlados e mais baixos. Mas para isso tem que haver um plano a 10 anos, em que haja um contrato de programa que diga assim, o Estado quer fazer, imagine, 15 mil habitações por ano. E chama as empresas que têm capacidade de investimento instalada, sem prejuízo de outras que possam haver, e diz, olha, contrato com cada uma 2 mil fogos, o preço que queremos é este, e agora vamos refazer as regras. Com o apoio do LNEC, o invólucro tem que ser destas características, o resto é liberdade. Voltamos ao tempo do 166/70, com o mínimo de condições, mas nada de ter que produzir Rolls Royces, porque as regras atuais tanto produzem habitação para vender a 15 mil euros, como criam habitação a 2. As mesmas. As regras são as mesmas. Eu defendo que nós devíamos rever todos os regulamentos em 3 níveis, baixando as exigências, correspondente mais ou menos a 20% de custos, em cada nível, para que pelo menos tivéssemos, à partida, possibilidade de construir com menos 40% dos custos. E com um sistema de licenciamento já mais padronizado. Portanto, é possível fazer isto, que é o inverso do que nós fizemos, que é desmontar a máquina trituradora que foi transformada este setor. Pois, mas isso claramente implica, é preciso desenhar uma estratégia a X anos. E os partidos... A construção industrializada
Acho que, quer dizer, acho que se calhar é um tema muito grande para aprofundarmos aqui agora, mas sim, acho que tem o seu papel, mas claramente tem que cair não é para fazer um edifíciozinho, não é? Exato. Não é os 3 andares de direita e esquerda, como dizia. Escala. Não é isso, tem que ser uma coisa com escala, e isso precisa de Já tivemos uma estratégia, em Portugal, às vezes quando ouço falar agora, nós tivemos pré-fabricação nos anos 70, a ICESA fez uma grande parte da encarnação, São António dos Cavaleiros, a Somapra, onde eu trabalhei, a Nova Obra, a Condaço. Não é uma novidade, não é uma invenção. Não, a Indubel. Portanto, nós tivemos muitas empresas. Porque é que elas praticamente faliram todas? Porque exatamente deixou de haver contratos-programa e acabaram os programas. As escolas, quando começámos a ter necessidade do parque escolar aumentar muito, nos anos 70, com novas políticas de pós-25 de Abril e bem, não é? Nós tínhamos 40 mil universitários e passámos a ter 400 mil. Isto foi uma coisa brutal. Muitas escolas foram feitas em pré-fabricação pela Nova Obra, pela Somapra. Portanto, recorreu-se ao incentivo neste tipo de indústria, e apesar das estradas serem muito más na altura e havia muitos painéis que chegavam partidos às obras, era uma chatice, mas apesar disso houve essa intenção e houve resposta. Agora, não se pode fazer como estão a fazer aqui agora, que é para 20 apartamentos faz pré-fabricação, faz painéis de fachada, quando muito, ou para um hotel com 200 quartos, 200 casas de banho, tudo bem. Nas casas de banho fazem-se coisas muito interessantes, mas não é isso que resolve. A escala não pode ser resolvida desta maneira. Sim. Muito bem, Fernando, corremos aqui muitos temas, espalhámos aqui por vários sítios, realmente eles são todos interessantes porque a gente começa a puxar o fio e todos eles têm coisas interessantes para falarmos por trás. Eu gosto de sempre terminar estas conversas com um pedido de que conselho dá a quem começa agora, chega à indústria, quem acaba o curso, engenheiro, arquiteto, o que é que seja, está a entrar na indústria da construção, malta nova, que conselhos é que dá a essa gente? Olha, um conselho é arranjar um trabalho numa empresa em que possa aprender. Primeira questão, porque as escolas, no fundo, é como tudo, né? A experiência da vida faz-se no estaleiro, faz-se nas obras, e aprender tem que ser com os mais velhos, com aqueles que nos conseguem ensinar aquilo que nas escolas nós não aprendemos. Essa é a primeira regra que eu segui sempre ao longo da minha vida. Sempre tive amigos e colegas com mais 15 ou 20 anos que me explicavam, não vais por aí, faz assim. E nós temos que ajustar ao nosso tempo. Mas é preciso, há coisas que já foram repetidas, já foram treinadas, resultaram, outras não. Depois, pensar em que temos um mundo à nossa frente de reabilitação urbana. Eu defendo que na habitação nós temos hoje 2 soluções relativamente rápidas. Não é construção nova, que demora 4, 5, 6 anos. É o mercado de arrendamento, os edifícios estão aí, é pô-los no mercado e por isso é preciso criar condições. A segunda questão é a reabilitação urbana. E é na reabilitação urbana que eu julgo que os mais jovens se podem dedicar, até mesmo como empresários. E há muitas empresas de jovens que estão a fazer reabilitação de um apartamento, depois fazem 2, vão ganhando a experiência técnica, a redução dos custos e a introdução das novas tecnologias, dos novos materiais, para, no fundo, fazer com que um edifício antigo possa ter, não com as regras que são obrigadas hoje, e também tem que ter aí pressão ou criar uma associação para o efeito, alguém que possa ouvir aqueles que estão no mercado da reabilitação urbana. Isto é extremamente importante, porque não podemos confundir a construção nova com a reabilitação urbana com as características que tem. E esse potencial mercado, porque infelizmente temos milhares e milhares de edifícios por reabilitar. Algumas zonas históricas foram reabilitadas graças ao turismo, graças aos residentes estrangeiros, que agora querem ser atacados, porque se não fossem eles, nós não tínhamos lá os portugueses, porque os preços finais não permitem. Estamos a falar aí de um mercado que justifica que os jovens se unam numa associação dos que se dedicam à reabilitação urbana para terem força política suficiente para denunciarem aquilo que é hoje o problema de reabilitar um edifício. Tem que ser dado voz àqueles que têm o mérito e a coragem de começar esse trabalho, que é um recurso imprescindível para Portugal, porque nós temos reabilitação a fazer em todo lado, porque esta história de ser em zona ORU, basta ver o que se passou com o IVA a 6%, agora só é 6%, se afinal o projeto se situar em zona de área de reabilitação urbana e em que haja uma operação de reabilitação urbana já aprovada pela Câmara. Isto é ridículo. Qualquer edifício com mais de 30 ou 40 anos
precisa ser reabilitada independentemente da zona onde está classificada. E não vai pagar 23% de IVA ou 6% só porque alguém, mais uma vez, administrativamente classificou. Mas tem que haver vozes ativas que denunciem todos os dias isto. E eu acho que eu se tivesse hoje 30 anos, era o que eu tentaria fazer. Aprender primeiro. Não, aprender primeiro, enfim, andando, eu dou aqui o nome de um colega mais novo, mas que para mim é uma referência na reabilitação urbana, que é o engenheiro Furtado Marques, que esteve na IDIFER, com a escola toda da IDIFER, e depois o engenheiro administrador, ao menos tem estado na HCI, e tem as obras mais notáveis, talvez, do país em reabilitação urbana, que é um grande engenheiro, e pessoas como ele e outros que podem ser referências para dizer o que é que vai mal neste país para que a reabilitação urbana, que precisava de tanto investimento, não consiga ser uma solução. Eu costumo dizer muitas vezes, para terminar estas conversas, que a reabilitação urbana é a mesma coisa que pegarmos num edifício do século XIX e exigirmos que se apliquem as regras e normas do século XXI para pessoas que têm rendimentos do século XX. Não dá. Sim, não casa. O cruzamento dos três séculos é um conjunto vazio. E nós somos obrigados, como engenheiros, devíamos ser, a fazer com que o conjunto não seja vazio, mas haja ali uma esperança de que é por ali que nós podemos reabilitar e não ao serviço de tudo e mais alguma coisa, menos o objetivo final, que é a reabilitação urbana do património que temos. Pois não há dúvida que falta aqui, eu diria, o que eu levo desta conversa, e tenho que ver o que é que faço com isso. Não há dúvida que falta à nossa indústria, foi tornada refém, como disse, de muitos fatores externos, seja políticos, seja jurídicos, seja europeus, seja o que é que seja, e perdeu-se muito a voz da indústria, de quem cá está a dizer é assim que se devia fazer. E de ser quem trabalha na indústria a dizer um bocadinho, é assim que devíamos trabalhar, é assim que nos devíamos ter a organizar e por aí fora. Falta-nos aqui algum ativismo, agora que está na moda, os ativismos, se calhar falta aqui qualquer coisa. E há uma nota que eu deixo, portanto, eu tenho falado com algumas universidades, até porque faço parte do Conselho Geral da Universidade de Lisboa e, portanto, uma responsabilidade também acrescida para perceber como é que a academia vai funcionando, mas começa a haver dificuldades em captar alunos para a engenharia civil, como há dificuldades em captar alunos para a engenharia agronómica, para a engenharia da segurança alimentar, para a engenharia florestal. E a pergunta que eu faço é esta: como é que é possível, num país que tem 60% do território classificado como Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, com as Naturas 2000 e com tudo mais, não haja interesse dos jovens ir para estes setores? E como é para a construção, com tudo aquilo que temos para frente, não haja interesse, coisa que não existia no meu tempo ou até há 10, 15 anos atrás. E a resposta que posso encontrar é que a forma como foram denegrindo na comunicação social, principalmente, de todas as formas, políticos e não políticos, o setor, porque polui, porque tem detritos, porque é um ataque ao ambiente, porque não é preciso construção nova. Portanto, tudo aquilo que se pode dizer de mal de um setor, tem dito. E eu pergunto, como é que um jovem que eu visto, que depois da crise do desemprego que eles conheceram através, se calhar, dos pais, dos avós e de amigos, dos últimos 10 anos, daquele período de 2010 a 2014 e 15, onde 300 mil foram desempregados, e a crise começou aí, e curiosamente ninguém falou na crise. A crise é agora, não. Sim. A crise começou aí quando as pessoas ficaram desempregadas, quando as empresas faliram, quando os bancos foram obrigados a receber, mas enquanto houve edifícios à venda e apartamentos abaixo do preço de custo, em dumping, sem que a autoridade da concorrência intervisse. Aí ficou a fingir que não existia. Enquanto isso existiu e todos compraram apartamentos a preços abaixo do custo, foi fantástico. Eu só dizia, deixa acabar o estoque, que logo vão ver o que vai suceder quando as novas regras estiverem em cima do mercado. É hoje. Agora acordaram para a crise agora. Portanto, um jovem não quer, com certeza, entrar num mercado ou num setor que tem esta trajetória dos últimos anos. É isso que tem que ser revertido e as associações empresariais também têm responsabilidade, porque têm que, no fundo, fazer o seu próprio marketing e promover as mudanças para que este setor possa novamente ser atraente. Uma coisa que digo muitas vezes, e já agora é com muito orgulho, que tive um título no Expresso de uma notícia de uma conferência a citar-me, que é a indústria da construção
construção perdeu o sex appeal, claramente. Perdeu, ou seja, temos que o recuperar já agora, em parte. É por isso que temos estas iniciativas, é por isso que estamos aqui, é por isso que temos estas conversas e outras coisas que fazemos, porque realmente acho que temos que fazer algo, porque esta indústria é fascinante, não há dúvida que... Você gostou aqui, eu gosto tanto disto. Pois, sem dúvida. Eu não tenho nenhuma empresa de construção, nem de projeto, e portanto estou aqui deixar esta nota para cidadania, para alguém que dedicou uma vida a este setor e que gosta... E deixar esta nota para os mais novos, que realmente é uma indústria fascinante de ver as coisas a acontecer e por aí fora. Fernando, muito obrigado por esta conversa. A oportunidade, foi um gosto e foi o nosso Passo a 2. Até um próximo episódio.